Boa noite. Então, estamos transmitindo aqui da Paróquia Nossa Senhora de Loreto. Espero que você esteja me ouvindo bem. Eu quero agradecer aqui o Jurandir, que mesmo o seu pai falecido hoje, ele veio para participar da celebração, para ajudar na celebração, para agora organizar aqui essa transmissão da nossa escola bíblica. Então, muito obrigado, Jurandir, pela sua disposição, tá? E nós oramos pelo seu papai, pela sua família também, tá? Bom, gente, a escola bíblica é uma tentativa da gente fazer um estudo constante da palavra a partir de uma leitura que considera a literatura, texto, a história do texto e a história que o texto está propondo, quando ele propõe história também, né? Porque nem todo texto bíblico propõe história, né? E a teologia. Aliás, é muito importante a ideia da teologia. Se não fosse a teologia, a gente não teria uma aproximação tão única com o texto da Sagrada Escritura, com o texto da Bíblia, né? Então, a teologia. Então, literatura, história e teologia da Escritura. É isso que a gente busca na escola bíblica. Mas tem algumas coisas que o pessoal pergunta assim para mim e eu vou lembrando um pouco para depois falar aqui para vocês. Na hora da celebração não dá para falar, fica meio estranho a gente falar naquela hora certas coisas, né? Porque está dentro de um ambiente litúrgico, um ambiente orante. Então, às vezes eu falo alguma coisa, mas não é muito adequado. Então perguntaram para mim o seguinte: esta pandemia de coronavírus não é o sinal do fim dos tempos? Essa é uma pergunta, né? Uma outra pergunta que fizeram para mim nessa semana passada, foi... A pergunta não é bem essa, mas eu vou dizer aquilo que perguntaram, que colocaram como dúvida. Eu vou articular, tá? A pessoa que fez a questão vai entender que eu estou falando do que ela propôs, que é o seguinte: dá para a gente acreditar na palavra de Deus, na Bíblia, e dá para a gente também acreditar na teoria do Big Bang, da evolução das espécies, esse negócio todo. Qual é que está certa, né? Então é mais ou menos isso daí. Claro que a pergunta foi em outros termos, mas no final das contas é isso, e a pessoa que fez a pergunta vai entender. Bom, eu vou tentar responder a primeira questão hoje, porque a segunda é um pouco complicada, né? E eu preciso, inclusive, na hora de fazer a explicação da segunda questão, eu preciso... Me trouxeram um copinho d'água aqui, obrigado. Eu preciso também até ter um quadro para poder escrever algumas coisas, né? Bom, então eu vou falar a primeira questão aí. A pandemia é o sinal do fim dos tempos? Bom, primeiro, o que a gente quer dizer com fim dos tempos? Porque fim dos tempos está sendo sempre. É sempre o fim dos tempos. No sentido de que eu não sei quanto tempo que vai ter mais para frente. Não sei. Eu sei mais ou menos quanto tempo teve para trás, mas eu não sei quanto tempo tem para frente. Então, esse é o primeiro caso. Depois, a expressão últimos tempos é diferente de fim dos tempos. Últimos tempos indica uma quantidade, embora indefinida.
Então, nós estamos nos últimos tempos, no sentido de que nós estamos nos últimos tempos do primeiro semestre do ano de 2020. Por quê? É o mês de maio, depois tem junho, acaba o primeiro semestre. Então, é o fim dos tempos, mas não no sentido de que o tempo é imediato, o fim é imediato. São últimos tempos no sentido de que, desde que começou, nós estamos caminhando para o fim. Então, nesse sentido, eu estou nos últimos tempos da minha vida, E por mais que eu viva, vamos supor que eu vivesse 20 anos, será sempre o fim os últimos tempos da minha vida. Então, quando a gente ouve na Escritura, esses são os últimos tempos, não quer dizer que vai acabar daqui a pouco. Quer dizer que daqui até quando acabar, vai ser a última etapa. É isto. E quanto vai ser isso? Bom, desde o evento Cristo até nós, são quase 2000 anos. Agora, será que essa pandemia é o final do mundo? Olha, eu já estou colocando a coisa de maneira diferente. Pode ser que sim, aliás, eu acho que é mesmo. O final do mundo como nós encontramos agora, ou como nós encontrávamos há pouco tempo. Então, veja, nós vamos ter que mudar muita coisa. Já estamos mudando muita coisa, não estamos mudando? Talvez nós, assim, não tenhamos percebido ainda, mas muita coisa, muito padrão na nossa vida já mudou. E alguma coisa não vai voltar atrás. Eu não sei o quê. Bom, para mim está sendo novidade até o que eu estou fazendo aqui agora. Porque há 3 meses atrás eu não faria isso daqui não. Espontaneamente, eu não faria. Porque para mim é importante o contato, eu preciso olhar vocês. Eu preciso saber como é que vocês estão dormindo, vocês estão acordados, se vocês estão desatentos, se estão fazendo... estão brincando comigo. Se estão fazendo cara de entendido ou de não entendido, eu preciso saber. Então, para mim é uma dificuldade, mas eu tenho que me adaptar, E outras coisas mais. Então, é o fim de muita coisa que realmente a gente usava e fazia. Agora, o mundo vai acabar? O mundo vai acabar? Gente, pensa um pouco aqui. No século XX, que Erich Hobsbawm, um historiador, Erich Hobsbawm, eu li um bocado de obra dele, ele chamava o breve século XX. E ele fazia o século XX começar mais ou menos lá pelo 1912, então não começava em 1901, e ia até 1980 e pouco, então ele não, 89, e até 89. Então ele chamava isso de o breve século XX. Esse breve século XX teve uma quantia de mortos absurda. Nunca teve tanto morto na história da humanidade quanto teve o século XX. Você quer saber? Na pandemia de gripe espanhola, 1918, morreu 100 milhões de pessoas. Gente, 100 milhões de pessoas. Nessa nossa pandemia agora do coronavírus, muita gente foi infectada, mas não chegou a morrer ainda, e esperamos que não, 100 milhões. Por que morreu tanta gente lá no passado? Porque não tinha os recursos que nós temos, porque não tem a capacidade de comunicação e nem a ciência. Pensa que não tinha nem penicilina. Depois teve a Primeira Guerra Mundial, na qual teve uma quantia enorme de gente que morreu. Depois a Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitaristas, além do nazismo, teve o fascismo espanhol, teve o fascismo italiano, teve o stalinismo na União Soviética com Joseph Stalin, teve o maoísmo na China,
Pol Pot no Guiné, teve tantos outros ditadores e homens sanguinários e situações dramáticas, tsunamis, mas no século XX. E os outros séculos? Teve no ano de 1880 e alguma coisa, a explosão do vulcão Krakatoa, parece que na ilha de Java, matou uma quantia enorme de gente. E chegou a mudar o céu da Europa. Mas pense que está a 15 mil quilômetros de distância. E mudou o pôr do sol durante vários dias. A explosão do vulcão foi tão forte que envolveu o mundo. E isso foi no século XIX. E um pouco mais para trás teve outros desastres naturais, outras catástrofes. A peste negra, no século XIII, na Europa, matou mais de 1/3 de todo mundo que morava na Europa. E o cara começava a ter peste negra hoje, depois de amanhã já estava morto. E morria sofrendo e fazendo com que a família inteira morresse. Os mortos se acumulavam em carrinhos, que precisavam ser carregados pelas pessoas que provavelmente pegariam a peste. E ninguém nem sabia como é que era transmitida a peste. E daí? Acabou o mundo? Bom, acabou o mundo para aqueles, né? Acabou o mundo como eles conheciam na Baixa Idade Média. E começou um tempo novo, chamado Renascimento. Começaram descobertas marítimas, se descobriu as Américas, se fez a circunnavegação da África, houve contato com o Extremo Oriente. Quer dizer, alguma coisa nova acontece depois de uma grande mortandade. O mundo teve para acabar em 1960 e acho que 63, com a crise dos mísseis em Cuba. Não, foi em 60. A crise dos mísseis em Cuba. O mundo teve um tantinho assim para virar uma grande bola de explosão nuclear e não acabou. Então, por que algumas pessoas têm essa fixação e usam, sobretudo, o Apocalipse? Porque em tempos de crise, a gente tem que se apegar em alguma coisa. Esse é o mecanismo natural da gente. Tem sujeito que quando está no aperto, nunca acreditou em Deus, mas quando está no aperto, chega a rezar Ave Maria. Não é brincadeira não, é real. Quer dizer, aí todo mundo vira devoto. Então, é a situação que cria uma reação psicológica, uma reação muito humana, compreensível, e o sujeito começa a se apegar a algumas coisas. E quem já é naturalmente meio catastrófico, porque tem gente que adora, aquilo que a gente chama teoria da conspiração. Eu tenho uns conhecidos meus que tudo tem alguma coisa escondida, tem alguém escondendo alguma coisa, você não falou aquilo, porque tem aquilo outro, já entendi, entendeu nada. Tem até filme com Mel Gibson e com a Julia Roberts, Teoria da Conspiração, que é muito bacana o filme. Por quê? Porque o cara põe na cabeça que tem perigo em todo canto, Antes não se preocupava com nada, Agora você não pode nem mais chegar perto, porque tem o corona por aí, Quer dizer, a gente gera um estado, uma expectativa perante a realidade, a história e as pessoas e sobre nós mesmos, É tipo aquela pessoa que você diz assim, olha, está tendo muita gente com problema, que eles estão deixando de escutar com o ouvido esquerdo. A pessoa começa a deixar de escutar com o ouvido esquerdo. Aí a pessoa ouve, essa mesma pessoa ouve que está tendo um problema de saúde, assim, tem algumas pessoas, é isso que eu tenho. Eu tenho um conhecido meu, que quando ele chega, a gente, você está bem? E ele, estou bem. Mas eu acho que você está meio pálido. Eu estou meio pálido. Eu estou me sentindo meio estranho.
eu acho que você está se sentindo bem, mesmo você não quer sentar? Eu quero sentar porque eu não estou me sentindo bem. De uma hora para outra ele muda. Por quê? É sugestionável. Então a pessoa que é muito sugestionável, a pessoa que é muito impressionada, a pessoa que não tem, desculpa, eu vou falar um pouquinho aqui, por favor, não quero ofender ninguém. Mas a pessoa também que não estudou história, acha que está sempre sendo o fim de tudo, né? E tem sempre alguém tramando alguma coisa por detrás. Bom, pode até ser que tenha mesmo, mas, gente, vamos olhar com um pouco mais de confiança. Tá bom, nós estamos desanimados, estamos cansados, tá, eu entendo isso, mas nós temos que ter confiança, vamos caminhar, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer, não vamos ficar lamentando aí o leite derramado. Depois que acontece uma coisa, o que a gente faz? Fica chorando o que aconteceu ou aprendemos alguma coisa com aquilo para poder fazer diferente na frente? Então, é mais fácil a saída catastrófica, é mais fácil a pessoa ameaçar. E é nessa época que aparece comunicação disso, comunicação daquilo. Então, outro dia eu vi na televisão que os extraterrestres já tinham falado isso daí, né? Tinham mandado aí uma mensagem. Aí, não sei quem que viu, não sei que santo, que vai acontecer isso e vai acontecer mais isso, e está tudo previsto no Apocalipse. Ai, mas tem tanta coisa prevista no Apocalipse. Eu já falei isso até a semana passada. Se a gente quiser, está tudo previsto no Apocalipse, tudo, né? Menos o final dos campeonatos, mas o resto está tudo previsto, de maneira que menos catastrofismo, menos esse impressionismo, né? Menos querer encontrar coisas escondidas no texto bíblico, né? Tem um filme lá, um suposto documentário, num canal de TV a cabo, que é chamado A Bíblia Oculta. Não, a Bíblia Proibida, a Bíblia Proibida, né? E tem os filmes também, a Igreja Oculta. Então tem sempre alguém tramando alguma coisa contra a gente, é mais ou menos assim. E aí vem aquelas teorias do Cavaleiros Templários, e, oh meu Deus, e maçom, e o pessoal fala muito de maçonaria, porque isso, porque aquilo. Eita, mas quanta bobagem, um pouco de racionalidade, um pouco de conhecimento, um pouco de senso crítico e, sobretudo, autocrítico, ajuda a gente ser um pouco mais feliz. Tá bom? E vamos falar de Bíblia. A semana que vem eu vou tentar explicar um pouco, quer dizer, a minha especialidade é Bíblia, não é cosmologia, embora eu estudei cosmologia, claro, e estudei e já ensinei também evolução. Então, eu gosto muito disso também e vejo muita coisa próxima nesses argumentos aí. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, se eu aprendo a dirigir, o que eu aprendo a dirigir? Porque uma coisa é dirigir bicicleta, outra é dirigir moto, e tem vários tipos de moto. Outra coisa é dirigir carro com marcha automática. Outra coisa é dirigir um carro de Fórmula 1, outra coisa é dirigir um ônibus, um caminhão, quer dizer, eu aprendi a dirigir, mas dirijo o quê? Então a gente precisa saber que cada coisa tem um lugar, que cada explicação da natureza, do mundo, da história e do ser humano tem também um lugar, não é? Então a gente vai falar disso daí a semana que vem, tá bom? Eu vou tentar partilhar um pouquinho com vocês essas coisas aí. E agora nós vamos voltar para o Mateus, O Mateus nós já vimos, introduzimos, falamos
de algumas partes do Evangelho segundo Mateus. Eu quero agora ver com vocês o primeiro grande discurso de Jesus, que é o chamado Sermão da Montanha. Eu pessoalmente não gosto muito dessa expressão, Sermão da Montanha. Eu acho, sermão me parece mais bronca, a bronca da montanha, né? Então, Sermão da Montanha eu não acho muito legal, não. Eu prefiro o discurso da montanha. Mas a maioria chama o Sermão da Montanha. Então, eu vou falar discurso, eu vou falar sermão, é a mesma coisa. O Sermão da Montanha, ou Discurso da Montanha, são 3 capítulos. Você está com a tua Bíblia aí? Bom, devia estar, né? Então, vou dar tempo para você. Pega a Bíblia, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Tem um bocado de gente mandando mensagem. Eu tenho que olhar assim para poder enxergar melhor. Então, tem um bocado de gente aqui mandando mensagem. Eu agradeço a todos vocês, tá, gente? Vocês são muito gentis, generosos e pacientes comigo, tá? Então, Mateus, já acharam aí, né? Capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. Então, para quem foi em Israel, sabe que Jesus está num lugar muito bonito, né? A Galileia é brilhante, a Galileia é assim um lugar onde o sol é muito bonito, onde a natureza, tem mais natureza, né? Na Judéia é mais assim seco, lá tem mais natureza na Galileia. E aí então Jesus está na Galileia, ele sobe na montanha e ele se assenta. Então eu imagino assim, muita gente, imagino palmeiras, imagino tâmaras, o mar da Galileia, assim, aquela água bonita, o céu azul, e aí Jesus então começa a falar. Ele sobe a montanha, que nem Moisés, ele se senta e ele começa a falar. E o que ele fala é uma nova Torá. Torá é o grupo dos 5 livros que formam o que nós chamamos de Pentateuco. Quer dizer, nós chamamos Pentateuco, os judeus chamam de Torá. Torá é uma palavra que quer dizer ensino. Torá é ensino. E ensino é também caminho. E todo caminho impõe uma norma. Por isso, Torá também é traduzida por lei. O problema é que quando a gente fala de lei, a gente tem uma ideia da lei, como nós conhecemos lei. Como é que nós conhecemos lei? Lei é assim. Então, alguém manda um projeto de lei lá, vamos supor, para o Congresso Nacional, lá para a Câmara dos Deputados. Um deputado, representando um grupo de pessoas, manda um projeto de lei lá, né? E aí, então, eles vão debater, falar, estudar, e vão fazer acordos, e aí vai passar pela Câmara dos Deputados, depois o Senado, e aí o presidente tem que sancionar, e esse negócio todo. A lei, quando ela chega lá, ela está muito diferente de quando ela saiu daqui. Por quê? Porque ela vai se transformando em um consenso. Então, todo mundo vai colocando ou tirando alguma coisa. Então, a nossa lei é um tipo de acordo consensual. Então, a nossa lei é consensual, ela surge de um consenso, de um acordo entre partes, né? Então, esse é o nosso tipo de lei. A lei da Torá, que a Torá propõe, não é uma lei consensual. É uma lei que Moisés recebeu de Deus. Como foi que ele recebeu de Deus? Isso eu não sei. Então foi uma revelação interior, foi uma percepção. Não é o nosso assunto aqui. Eu estou apenas dizendo que, estou usando o argumento Torá, dizendo que Torá é o ensino, que é também caminho,
e que pode ser traduzido por lei. Normalmente a gente chama lei. Então não é a mesma lei como nós a temos. Então que tipo de lei que é? É uma lei que nasce da percepção das realidades e que tem os olhos voltados para alguma coisa mais além, né? Quando eu vou ensinar Pentateuco na faculdade, eu sempre digo que uma das características da lei é que ela é querigmática, isto é, ela anuncia algo extraordinário, ela é catequética, quer dizer, ela ensina este algo, ela é também escatológica, quer dizer, ela aponta para algo que vai além dela mesma e da história. Então, e tem outras características também que a gente aponta para a lei que se chama Torá, que é o nosso Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O famoso Pentateuco, que os hebreus chamam de Torá. E a gente traduz também por lei, né? Isso daí foi dado por Moisés. Então, Moisés, ele lá no Êxodo, ele propõe a lei. Depois ele propõe mais uma vez no Levítico, depois ele propõe outra vez no Deuteronômio. Então essa lei aparece de novo em Josué, essa lei aparece mais uma vez no livro de Neemias, quando Esdras vai apresentar no capítulo 9, mais uma vez a lei que eles já deviam seguir. Então é essa a tal da lei, é essa a Torá, o ensino, o caminho. Então isso daí é Antigo Testamento. A gente pode dizer o seguinte, que se a lei foi dada no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento vem uma nova lei, No Evangelho segundo João, deixem uma marquinha aí no capítulo 5 de Lucas, põe uma marquinha aí, no capítulo 5 de Lucas não, põe uma marquinha no capítulo 5 de Mateus. E vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17. Tem uma fórmula interessante, que é assim, João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. E a continuação do versículo é: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei é boa. E todo mundo, quando acha que foi lesado por alguém, busca algum tipo de lei. Não é assim? Quer dizer que ela é boa para nós que estamos interessados nela. Mas tem algo que é mais do que a lei. E João dá esta ideia: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a gente pode não sair da lei. Eu faço o estritamente necessário. É aquela história: me mandaram fazer, eu faço. Se não me mandaram, eu não faço. Sabe? Que visão estreita de mundo, de gente, de história, sabe? Tem que ir além. A diferença está no que a gente faz além, sabe? Então, quem é mãe sabe muito bem disso, né? Quem é mãe sabe muito bem, porque a mãe tem que ir sempre além, é sempre além. Ou avó, também pais, claro. Então, o que está acontecendo aqui? Volta para Mateus. Volta para Mateus capítulo 5. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: a lei dada por Moisés, agora está tendo um complemento. Ela está indo além. Jesus agora vai além. Então, o que ele faz? Ele parte do modelo, mas ele vai além. E nós vamos ouvir aqui várias vezes: foi dito lá no passado, eu, porém, vos digo. Ele vai além.
A verdade e a graça estão sempre além da lei. A lei ajuda, mas a gente tem que ir além da lei. Então começa com as bem-aventuranças. São 8 as bem-aventuranças aqui no Evangelho segundo Mateus. Vamos ouvi-las. Bom, primeiro a expressão. Aqui na Bíblia de Jerusalém, na minha versão, na minha edição, está a palavra felizes. Não é uma boa tradução, não. Não. Porque quando a gente fala feliz, o que a gente pensa? Tem gente que, se eu estou com a cara meio assim, você não está feliz. Não, eu estou feliz. Não, você não está feliz. Não, mas eu estou feliz. Não, mas você não está feliz. Aí eu vou dizer, eu estou começando a ficar infeliz. Porque a gente associa muito felicidade com expansão. Então, quando eu estou feliz, é porque eu estou expansivo. E se eu estou expansivo, eu estou feliz. Eu posso estar profundamente angustiado e estar expansivo. Aliás, tem gente que quando fica nervosa, e estar nervoso não é estar feliz, né? Começa a dar risada à toa. Então ela está feliz? Não, ela está nervosa. Então felicidade não é expansividade, é outra coisa. Agora, bem-aventurança é outra coisa além de felicidade. Felicidade pode ser mais ou menos, não é só isso, mas felicidade pode ser o êxito. Eu sinto êxito naquilo que eu estou fazendo, então eu estou feliz. Mas eu também posso não ter êxito, porém eu fiz o que eu devia fazer. Isso me dá felicidade. E de certa maneira, então eu me conformo. Agora, quando eu digo conformo, parece que eu aceito o adverso. Não, eu me conformo, quer dizer, existia uma proposta, alguma coisa que tinha uma forma. Então, eu estou naquela forma. Eu me conformo, eu estou de acordo com aquilo. Então, isso me gera felicidade. E pode ser que eu esteja sentindo até dor física, mas eu estou feliz. Não necessariamente sorridente, né? Então, a bem-aventurança é outra coisa. Não é felicidade, não é alegria, não é um sentimento bom. Pode ser um sentimento até que tem até insegurança. Porém, eu sinto, eu vivencio que eu estou no caminho. Por isso que André Chouraqui, que é um judeu de origem argelina, mas de língua francesa, ele fez uma tradução interessante do Evangelho de Mateus, que ele chama Matia, e ele traduz maharioi, que é a palavra que está aqui em grego, que nós traduzimos em português como bem-aventurados, e aqui na Bíblia de Jerusalém está felizes, e eu estou questionando essa tradução. O André Chouraqui, ele diz a caminho, ou em caminho. Eu, quando vi a primeira vez essa tradução do André Chouraqui, eu achei estranha. Em caminho, bem-aventurados, em caminho. Mas aí eu fui tentar entender por que ele traduziu em caminho. Quer dizer, eu estou na direção certa. Então, pensa quando você está num carro e perdeu, você não sabe para onde está indo, o GPS pifou, você não tem GPS, e de repente, aí você se encontrou a placa, viu a referência, nossa, é aquele alívio, né? Então, você se sente bem-aventurado. Você está no caminho. Então é mais ou menos isso. Alguém que percebe que está na direção certa. É mais ou menos isso. Então, bem-aventurados seria melhor do que felizes.
E quais são os bem-aventurados? Bom, vejamos, são 8. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mateus fala de bem-aventurados os pobres em espírito. Lucas fala simplesmente bem-aventurados os pobres. E acabou. O que é pobres em espírito? Bom, parece que é aquele que tem uma predisposição a não se apegar a coisas. Porque pobre é, a princípio, de bens materiais. Pobre é aquele que não tem bens materiais. E gente, por mais pobre que a gente possa ser, nós temos coisas que jamais pessoas riquíssimas no passado imaginaram ter. Por exemplo, o próprio instrumento que nós estamos usando agora. O smartphone, o iPhone, né? Esse recurso, talvez, se ele tivesse sido inventado há 50 anos atrás, ele teria um preço, assim, que só um governo poderia comprar. Nós estamos usando agora, muito mais tecnologia do que aquela que levou o homem à Lua, há 50 e poucos anos atrás, né? Há 51 anos atrás. De maneira que é extraordinário as possibilidades que nós temos hoje. Nos faz, assim, em relação ao passado, sermos milionários. Nós podemos não ter dinheiro, mas as coisas que nós temos são impressionantes, sabe? Impressionantes. E isso tudo por causa da tecnologia. Então a tecnologia é um elemento importante. Hoje, pobre é quem não tem acesso à tecnologia. Em grande medida é isso, né? Por que ele não tem acesso à tecnologia? Porque ele não tem dinheiro para adquirir a tecnologia, a comida. O próprio fato da gente ter obesidade hoje. No passado, obesidade era coisa rara, só era disfunção hormonal. Mas era muito raro um sujeito ter obesidade. Por quê? Porque ele comia pouco demais, muito pouco ele comia, né? Hoje nós temos a abundância de comida, que é uma coisa impressionante. Né? Claro, aqueles que temos, né? Tem gente que não tem. Grande parte da humanidade não tem acesso à comida. Esses são pobres. Então, quando a gente fala de pobreza, a gente tem que pontuar bem a pobreza. O que quer dizer, então, pobres em espírito? Olha que é diferente, pobre de espírito e pobre em espírito. Eu vou dizer o que é um pobre de espírito. Eu não estou dando indireta para ninguém, tá? Pobre de espírito é o sujeito que nunca agradece ninguém. É uma pessoa pobre, uma pessoa que não vê o que o outro faz. É uma pessoa que nunca pede licença, dá licença. É uma pessoa que nunca olha para o outro com um olhar de complacência, nós chamaríamos aqui entre nós, cristãos, católicos, misericórdia, né? É a pessoa que nunca se sensibiliza, quer dizer, é um pobre de espírito, que não nota as coisas que estão acontecendo ao redor, e nem o estrago que faz na vida, né? Eu acho que tem também a incapacidade psicológica aqui. Então, pobre de espírito. Agora, pobre em espírito é aquele que é livre perante as realidades, é livre e elas, as realidades, não o controlam. Então, é o sujeito que não é apegado, é o sujeito que não é ocioso, é o sujeito que não é rancoroso, é aquele que consegue voltar atrás, então ele não é teimoso. Então é esse o pobre em espírito. Passa também, é claro, pelos bens materiais, sem dúvida que passa pelos bens materiais, sem dúvida, né? Então,
Uma coisa é ser pobre de espírito, que é uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não percebe o outro, uma pessoa não tolerante, uma pessoa, né, mais ou menos assim, né, você entendeu já. E o pobre em espírito é a pessoa que é livre. De fato, a pessoa chega a ser tão livre que já é livre até da própria vida. Quer dizer, não se apega à própria vida. E é por isso que talvez viva mais, porque não se apega. Agora, quem é muito apegado, talvez é aquele que mais tem neuras, sabe? Eu não sou psicólogo, o meu colega Padre Benelson é um psicólogo e um excelente psicólogo. Mas eu não, e tem alguns psicólogos aí me vendo também. Mas eu não entendo nada disso, tá? Do ponto de vista da psicologia eu não entendo. Mas eu entendo um pouco do ponto de vista do comportamento, né? Então, essa gente que não olha o outro, que não percebe o seu entorno, e nem percebe também o rastro que deixou. Esse é o pobre de espírito. O que Jesus propõe é a pobreza em espírito. Isso quer dizer que eu posso até ter alguma coisa, mas eu não sou apegado a esta coisa. Eu consigo me desprender dela. Então é mais ou menos isso. Bem-aventurados os pobres em espírito ou no espírito, que dá no mesmo, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é o reino dos céus? Pronto, outra coisa para a gente tentar entender. Primeiro, essa ideia de reino é complicada da gente entender, porque a gente não conhece rei. Bom, eu não conheço o rei, eu nunca vi um rei, né? Quer dizer, pessoalmente nunca, né? Pode ser que alguém tenha conhecido algum tipo de rei aí, o rei Juan Carlos, a rainha Elizabeth, a rainha Sofia, sei lá, o rei lá dos Emirados Árabes, o rei da Jordânia. Então tem muitos lugares que tem reis ainda, né? Eu não conheço pessoalmente. Alguns já devem estar pensando, eu conheço o rei Momo, né? Não vai, esse rei não vale, né? Esse rei aí não vale não, né? Bom, o rei é uma coisa extraordinária. Que ideia bonita é essa do rei? O rei é o pai. O rei é aquele que acolhe, o rei é aquele que dá sentido, o rei é aquele que está do lado, o rei é o pai, o paizão. Que ideia bonita, né? Pena que não dá certo, pena que não funciona, né? Porque os reis já deram muito trabalho. Então, quando a gente fala reinado ou reino, a gente está ligando a um rei. É óbvio que quando Jesus fala de rei, de reinado aqui, de reino, ele não fala de um reino puramente de um monarca, de um político, ele não está falando disso, ele está falando de Deus, porque é o reino de Deus, o reino dos céus. Em Mateus não aparece reino de Deus, aparece 2, 3 vezes só. Aparece reino dos céus. Por quê? Porque Mateus, como bom judeu, ele evita de falar até a palavra Deus. Porque eles levam muito a sério a ideia de que o sujeito que fala o nome de Deus está trazendo Deus. Então, na mentalidade judaica, trazer Deus sem um motivo claro, sem um motivo válido e justo, é desrespeitar a Deus. Então eles evitam até de falar a palavra Deus. Não apenas evitam de falar o nome de Deus, quanto evitam de falar a palavra, o substantivo Deus, né? Então por isso Mateus não coloca reino de Deus, ele coloca reino dos céus, mas ele quer dizer que é reino de Deus. E o reino de Deus o que é? Uma realidade nova, um relacionamento novo. Porque se o rei, ouviu aquilo que eu falei? Se o rei é o pai, é o paizão, então todos nos tornamos irmãos. Não é à toa que o Pai Nosso mais bonito a gente encontra em Mateus.
Porque no Pai Nosso tem: venha a nós o vosso reino, porque é o reino de Deus que nos faz todos irmãos, isto é, nos coloca todos no mesmo plano de convivência. Claro que cada um de nós somos diferentes uns aos outros, mas ao mesmo tempo somos semelhantes porque somos todos irmãos. Temos direitos, é claro, mas temos deveres. Temos uma postura perante a história, perante o outro, perante nós mesmos e perante Deus. E venha a nós o vosso reino. Então, bem-aventurados os que são pobres em espírito, porque o reino de Deus é deles. O reino de Deus está para eles. Mas o reino de Deus ainda é uma realidade a ser construída. Então, aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está aqui, está ali, está acolá. O reino de Deus pode ser agora aqui, mas porque nós ainda estamos no tempo e na história, esse reino, ele rapidamente se desintegra. Por quê? Porque as pessoas ainda não são plenas, as pessoas ainda são limitadas, elas ainda têm que ser construídas, porque a gente tem muito em nós aquilo que Paulo vai chamar o homem velho. O que é o homem velho? É um homem medroso, rancoroso, ciumento, invejoso, que tem outras características também, que se resumem no orgulho. Lembra aquela tentação? Nós vimos a semana passada as tentações, né? Lembra a tentação, a primeira tentação, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, a primeira tentação é a tentação de satisfazer a si. Então, comer. Então eu preciso comer, tenho fome, e eu vou em cima da comida. Por quê? Porque eu tenho direito. De fato, o primeiro direito que a gente tem é o direito de respirar. Depois, o direito de se alimentar, claro. E quando a gente não se alimenta, a gente passa mal. Por isso, a primeira tentação, comida, mas a qualquer preço. A proposta do tentador para Jesus foi esta: se você é filho de Deus, então manda que essas pedras aí se transformem em pães. Faça uma mágica, é isso. Uma mágica em seu próprio benefício. Nunca Jesus faz milagres em seu benefício. Ele sempre faz para o outro. Então, o orgulho é o egoísmo. O egoísmo é o orgulho. É querer se colocar no lugar de Deus. E então, a minha lei sou eu. Por isso que nós somos chamados no cristianismo a sempre seguir uma lei maior, e não a lei da nossa opinião, e sim a lei que vem do outro, que é o que Jesus está propondo aqui, e que antes a Torá fez. Obrigado. E que antes a Torá fez. A lei que vem dos céus, a lei que é de Jesus. E não é fácil isso, gente. Sobretudo, quando é com os outros, a gente propõe muito bem para os outros. Agora, quando é com a gente questiona. E se pergunta: por que Deus não me defende? Por que Deus não está comigo? Então, o pobre em espírito é aquele que está livre, inclusive, dos questionamentos com relação aos seus benefícios pessoais, na vida, na história e por aí vai. Então alguém deve estar pensando, quer dizer que pobreza em espírito é algo, é quase que o desprendimento, é o abandono. Espiritualmente falando, a pobreza em espírito é o abandono de si nas mãos de Deus. Mesmo quando Deus parece que não dá a resposta. E não pense que Deus dá a resposta para tudo, viu? Não pense. Mas esse é um outro assunto. Bom, reino dos céus, pobres em espírito, bem-aventurança.
ou bem-aventurados. Então vimos bem-aventurados, pobres em espírito, ou no espírito, em ou no espírito, reino dos céus. 3 coisas, um único versículo. Tem um bocado de coisa. Bom, quer dizer que o pobre, sem dinheiro, é bem-aventurado também? Pode ser, claro, sem dúvida. A disposição do Novo Testamento e do Antigo Testamento em relação aos pobres é uma constante, né? É uma constante. Agora, por quê? Porque essa gente sofre, além do que a natureza deveria ou poderia impor. O pobre sofre. O pobre sofre porque está dentro de uma situação de egoísmo, de exploração. Não porque ele é bom, ele sofre, mas ele sofre porque ele é oprimido. Tá? Eu não sou marxista. Eu li alguma coisa de Marx, sim. Eu não sou marxista, claro, não sou. Tenho colegas que são até, né? Admiram demais o marxismo. Isso não é uma questão de marxismo. Isso é uma questão de observação, não é? Por que tem tanta gente que não tem? É porque tem uns poucos que tem muitos. Que tem muito, quero dizer. Então, isto gera uma situação de sofrimento. A natureza já faz a gente sofrer. Como? Bom, nos faz sofrer através da doença, nos faz sofrer através das incapacidades que nós temos, nos faz sofrer através da morte. E o mesmo dom que nós temos da autoconsciência é também uma tremenda fonte de sofrimento, porque eu tenho também a autoconsciência da minha morte, e eu estou morrendo, e isso me faz sofrer. O animal não tem autoconsciência da morte, de si, então ele não percebe a sua própria morte, ele não programa a sua vida, ele não contrata uma empresa funerária para fazer seu próprio sepultamento, ele não faz isso, ele não tem um seguro de vida, ele se prepara para o inverno, alguns animais, né? Mas ele não se prepara a longo prazo, porque ele não tem essa percepção sobre si, essa autoconsciência. O ser humano normal tem essa autoconsciência, e aquilo que é uma vantagem é também um tormento, porque ele conta os seus dias. Então veja, essa realidade é a natureza, e isso todos nós partilhamos. Agora, alguns acabam sofrendo muito mais, não pela natureza, mas pela maldade dos outros, pela ganância dos outros, pela exploração dos outros, pela opressão dos outros. E isso faz com que as pessoas se tornem pobres. Então, a Escritura tem sempre uma palavra de apoio, de conforto e de valorização deste tipo de gente, independente da sua qualidade ética. Aí é que está a coisa, independente da sua qualidade ética. Não é o pobre bonzinho só, é o pobre ruinzão também. Por quê? Porque sofre por uma injustiça além da sua própria escolha, além da sua liberdade e muito além da sua natureza. Agora, não quer dizer que o cara só porque é pobre é bom. Não, não é isto. Porque tem muito pobre que é avarento. E tem alguns ricos que são desprendidos. Eu mesmo conheci uma senhora muito rica que era muito desprendida daquilo que tinha e que fazia uma caridade constante, sabe? E tem muita gente assim, muita gente assim. Então, a pobreza material, a pobreza real, ela é para ser bem compreendida por nós.
O problema é que a gente coloca muito preconceito, muita visão parcial do nosso ponto de vista, né? Para a gente aprender um pouco isso, é sempre oportuno sair de madrugada, numa noite fria, e ir nas ruas para ver como é que o povo na rua faz. Aí a gente aprende muito. Muito daquilo que a gente acha, a gente deixa de achar, né? E a gente começa a ter novas percepções. Então todo mundo devia fazer pelo menos uma semana de experiência na vida desse jeito aí, tá? A gente aprenderia muito, muito, muito mesmo, tá bom? Então, bem-aventurados, ou a caminho, ou felizes, os pobres no espírito ou em espírito, porque deles é o reino ou reinado dos céus ou de Deus, que é uma coisa que está aqui, mas ao mesmo tempo que está, depois vai deixar de estar, porque as coisas vão acontecendo, e vai aparecer em outro lugar, e nós vamos poder fazer a experiência disto daí. Eu tive uma experiência no passado, num certo local, que ninguém passava fome, e tinha ricos e pobres, e todos estavam iguais, e todos iam fazer uma experiência juntos, e todos partilhavam. Isso é muito interessante, e isso acontecia durante 2, 3, 4 dias, isso acontecia realmente. Agora depois todo mundo tinha que voltar para sua casa, né? Então isso já se desfazia. Ficavam os traços, os sinais disto, naquele grupo e nas pessoas que por ele passaram. Como em mim ficou esses traços, e eu estou partilhando agora com vocês. Então isso acontece, sim, isso acontece. Mas vamos passar para a segunda bem-aventurança, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo e a gente não saiu da primeira, né? Felizes os mansos, porque herdarão a terra. A ideia de mansidão é o contrário daquela ideia que todos nós temos de dizer a última palavra. Então, a gente quer dizer a última palavra. E a gente tem dentro de nós esta impressão. Quando eu digo a última palavra, eu fechei a questão. E a gente sabe que não é assim. O que diz a última palavra não sempre é o que está certo. E muito menos é o que ganhou a briga. Ele pode ainda ser passado para trás. Então, o manso é aquele que consegue compreender as realidades que estão além da sua percepção. E ele sabe que ele não vai compreender tudo agora. Ele pode demorar muito tempo para compreender. Porque a compreensão das coisas não é algo simples, que acontece de uma hora para outra. A compreensão das coisas é algo que exige tempo, exige atenção, exige disposição. Você compreende a si mesmo? Eu às vezes me surpreendo com algumas reações que eu tenho. Você se surpreende com algumas reações que tem. Quer dizer, a autocompreensão, o autoconhecimento, é algo que vai para a vida inteira. Lembra? Eu acho que eu já comentei isso. Sócrates, o grande filósofo que foi transmitido a nós, por favor, por Platão. Então Sócrates, ele era muito simples. Dizem que ele era feio de doer, né? E ele vivia com muita simplicidade, muita simplicidade. E aí as pessoas chegavam e queriam conversar com ele. Alguns vinham com arrogância, né? E então ele com muita humildade, ele ouvia e ele conversava com todo mundo. E aí quando ele percebia que o sujeito era arrogante, então ele começava a jogar as coisas, né? E ele jogava. Obrigado.
E aí a pessoa ia respondendo, até o ponto que ela começava a se embananar toda. E quando chegava, e ele chamava isso de maiêutica. Maiêutica, em grego, é o método de tirar um feto, de tirar uma criança, de fazer nascer uma criança. Então é a arte da parteira. Então Sócrates era tipo um parteiro dos pensamentos, das ideias, né? Chama-se maiêutica. Ele começava com a ironia e ele terminava com a maiêutica. Aí quando o sujeito estava perdidinho, ele dizia assim: ai, Sócrates, já não sei mais o que eu estou falando. E aí Sócrates então começava o processo do mestre. E ele perguntava assim: você já esteve em Delfos? Delfos é uma ilha. E o sujeito dizia: já tive. Você esteve no templo? Sim. E o que se lê lá bem na entrada do templo, escrito, no templo de Delfos? Está escrito: conheça-te a ti mesmo. Então Sócrates dizia: pois é, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer, para começar a querer ser sábio e a entender as coisas, é conhecer a si mesmo, é olhar para si mesmo, né? Então esse autoconhecimento, ele é muito importante. Saber dos medos, saber das limitações, saber dos sonhos, sabe? Então esse tipo de coisa, que pode parecer muito natural, pode parecer meio psicologismo, na realidade é o primeiro passo da sabedoria. Sócrates é chamado de o cristão antes de Cristo. Sócrates foi condenado a beber veneno, porque os seus inimigos diziam que ele era corruptor da juventude. Corruptor da juventude, E Sócrates não era nada disso. Então ele aceitou docilmente a condenação à morte, mas ele tinha que se matar. Então o diálogo, me parece que é o Fédron, o diálogo no qual Platão conta a morte de Sócrates, precedida por um diálogo muito intenso. E aí então no final da vida de Sócrates, ele bebe a cicuta, os seus discípulos ficam todos muito emocionados, alguns saem que não suportam aquilo, e outros ficam revoltados. Eles queriam libertar, fazer um movimento de libertação e raptar Sócrates para salvá-lo da morte. Ele diz: não, deixa, vai ser melhor assim. Então ele já está de idade naquele tempo era 50 e poucos anos, já estava de idade. E aí ele bebe a cicuta. Aí ele chama um dos seus discípulos e ele ainda recomenda: lembra que nós devemos um galo a Asclépio. Quer dizer, Asclépio era um deus, e Sócrates ainda lembra: nós devemos um galo em sacrifício a Asclépio, porque nós fizemos um pedido para o deus Asclépio, Asclépio nos fez aquilo. Então ele ainda lembra do compromisso religioso que ele tinha, né? Então ele era um homem que era muito integrado consigo mesmo. Por quê? Conhece-te a ti mesmo. E Sócrates se deita, adormece e morre, né? E Platão é que conta isso. Então nunca houve um homem tão sábio quanto, até aquele momento, quanto a Sócrates, ele diz naquele diálogo. Então esse Sócrates é o que fala: conhece-te a ti mesmo. Como é que eu posso ser manso? Conhecendo-me a mim mesmo, né? Não o que dizem a respeito de mim, mas o que eu percebo em mim. Essa é uma coisa, gente, que não tem um produto final. Eu conheço a mim do jeito que eu sou agora e está definido. Que nem não tem um produto final que a gente olha no espelho, né? Eu tive um confrade meu que ele detestava espelho, ele tirava todos os espelhos de casa. Coitado, acho que ele era muito feio, ele não gostava de olhar, né? Então, o problema é o espelho. O que a gente vê hoje não é o que a gente viu ontem, e não será o que a gente verá amanhã. Então a gente muda. Nós não somos um produto final agora.
A gente é final agora, mas amanhã nós não vamos ser como a gente é hoje. De maneira que o autoconhecimento é constante, você tem que estar sempre se conhecendo e percebendo aonde que você tropeça, né? Aonde que você tropeça? Quando alguém faz cara feia para você, aonde que você tropeça? Aonde que você perde o controle? Quando você está em dívida? Quando alguém te provoca? Então, conhecer-se a si mesmo é necessário para ser manso. Conhecer os seus limites, sabe? A gente, quando é jovem, a gente acha que pode tudo. E você sabe que a gente não pode tudo. Que a gente tem controle. Ah, eu vou só até aqui. Então, esse voo só até aqui é venenoso. Porque a gente vai além. Sobretudo se nos dá prazer. Se é prazer sexual, se é prazer do nome, se é prazer de uma conta cheia de dinheiro, se é prazer etílico da bebida, né? Se é o prazer, tudo aquilo que nos dá endorfina, tudo aquilo que faz com que a gente sinta prazer físico, a comida, tem gente que tem um ego assim extraordinário e está todo mundo tendo que aplaudir, né? Então você busca saber para ouvir um elogio, por isso você busca só quem te elogia, e não quem pode ter uma observação crítica, né? Por isso que algumas pessoas, quando perguntam para mim, o que você achou? Então eu digo, que coisa, né? Eu não respondo, eu dou a volta por cima, porque se eu for responder realmente vai ficar feio. Alguém que eu tenho confiança, eu digo, você quer a minha opinião ou o que você quer ouvir? Então já dá para entender mais ou menos o que eu achei. De maneira que a mansidão é uma virtude que a gente não aprende na escola. A gente precisa aprender de um sábio. E quem é o sábio? Jesus. Ele é o sábio. Então, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque perderão tudo e não terão nada? Não, porque eles herdarão a terra. No final das contas, parece que os mansos é que herdarão a terra, e não os agressivos, e não os que querem ter a última palavra, e não os que impõem a sua vontade, não é? E aí eu penso de tanta gente mansa, de tanta gente que fica no silêncio, que perde para poder outros terem o benefício. Sabe aquele cântico de São Francisco? Vocês devem lembrar aquele cântico de São Francisco, né? É a coisa mais linda das poesias que alguém já pôde ter escrito, né? O cântico ao irmão Sol. E ele fala, beato seja irmão Sol, irmã Lua. No final ele diz, bem-aventurados aqueles cuja morte corporal não fará mal. É muito bonito, o cântico das criaturas, né? Pois é. Eu sempre imaginei que o Francisco tinha escrito aquele cântico numa manhã de primavera na Úmbria. Então a Úmbria é a região da Itália onde Francisco viveu, né? Que é uma região absurdamente linda, né? Bom, a Itália é linda, mas a Úmbria é linda em cima de linda. Então eu imaginava que tivesse sido numa manhã de primavera, cheio de flor, com borboleta para todo lado, passarinho cantando, Francisco numa boa, sabe? Bem alimentado, bem de vida, né? Pobre, mas bem. Quando eu descobri que Francisco compôs esse canto no inverno, ele estava sofrendo com a cegueira, porque Francisco era quase cego. Ele tinha problemas estomacais horríveis. Ele estava num lugar tão sujo que os ratos passavam em cima dele. E ele fez o cântico das criaturas. Quando eu descobri isso, no lugar onde ele fez isso, que está bem ajeitado agora, né?
eu fiquei imaginando, esse homem era realmente um manso, porque ele conseguia ver além das aparências. Ele sabia perder, e mesmo perdendo, ele sabia tirar algo de bom daquilo, não é? Então, quem sabe ser manso é o tipo do sujeito que é o para-raio. Porque tem gente que quando chega, causa. Vocês já estão pensando, né, em alguns, né? Pois é, a gente nunca pensa na gente. Tá bom. Mas, às vezes é assim. Quando a gente chega, a gente quer causar, né? Então a gente arruma encrenca. Tem gente que está sempre arrumando encrenca. Já percebeu? Pois é. O manso é um pouco aquele que é o contrário disso. É o tipo para-raio. O problema chega nele e pá, bate, e o raio é absorvido e o para-raio continua lá. Quer dizer, a pessoa continua lá. Então, esse traço pessoal é fantástico. Existe uma lenda, eu acho que eu já comentei com vocês alguma vez, uma lenda judaica. Eu comentei outro dia com um dos nossos aqui. É uma lenda judaica, não é bíblica, é muito posterior, mas a lenda dos 36 justos. 36 justos. Que os judeus, alguns judeus tradicionais, eles dizem assim, tem 30, eu não sei porquê, eu não estudei nunca essa lenda a fundo, tá? Mas teria 36 justos no mundo, que carregam o mundo nas costas. E não são gente religiosa necessariamente, não. Mas são pessoas que por alguma coisa, por algo que vai além delas mesmas, e elas nem percebem isso, mas elas são justos. E aquilo, o mal chega até elas, mas elas impactam o mal e amortecem este mal nelas. E não faz mal para elas, porque elas estão além disto. E elas fazem com que o mundo caminhe. Então Deus nunca deixaria faltar um justo. Nunca deixaria faltar um justo. Quando um morre, é substituído por outro. E ninguém nunca nem sabe quem são esses justos, né? Tem romances em torno disso daí, sabe? Eu já li também. Mas é uma ideia interessante essa, né? Então tem gente que é mansa. E bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. No final das contas, quem vai dizer a última palavra? Não vai ser aquele que buscou a guerra. Eu lembrei de uma cena agora, que é uma foto. E nessa foto está o jovem Adolf Hitler. Em 1914, em Viena, quando se declara a guerra. E ele na praça, o jovem Adolf Hitler, que nem sabia o que ia ser na vida ainda, em Viena, na praça, conseguiram identificar, os historiadores conseguiram identificar, e ele está lá aclamando a guerra. Primeira Guerra Mundial. E depois teve a Segunda Guerra Mundial, que foi causada por ele. Papa Paulo VI disse, em 1967, me parece, 65, quando ele foi na ONU, jamais a guerra, porque ninguém ganha com a guerra, todos perdem com a guerra. E o Paulo VI sabia muito bem que ele estava em Roma, quando Roma foi bombardeada, em 1944, no final de 1944, Roma foi bombardeada, ou início de 45, não me lembro agora, foi bombardeada pelos aliados, porque era um reduto nazista, né? Então Roma foi bombardeada e nenhum daqueles que tinham proposto a guerra estava lá para
sofrer com o povo. Quem foi no meio do povo? O Papa Pio XII. Ele foi de táxi, é impressionante isso, mas ele foi de táxi, porque o carro do Papa não funcionava. Foi ele e Giovanni Battista Montini, que era o pró-secretário de Estado da Santa Sé, foram no bairro do Trastevere, depois do bombardeio, e foram lá no meio dos escombros socorrer as pessoas. Então, naquela hora, cadê os grandes que queriam guerra? Cadê? Aqueles que querem briga, aqueles que querem destruição, acabam tudo mortos e deixam um rastro de destruição atrás de si, horrendo, né? O pessoal diz que religião dá briga, né? Me parece que ideologia dá mais briga, sabe? Mais briga ainda. Mas tudo bem. E vamos acabar porque já está quase na hora, né? Depois tem as bem-aventuranças, que nós não vamos ver hoje. Os aflitos, porque serão consolados. Então, não é que é bom ser aflito, mas a gente vai ver semana que vem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, o conceito de justiça também é um conceito a ser compreendido por nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, e etc, etc. Bom, nós vamos ficar por aqui, porque eu já falei bastante, vocês estão cansados também de me ouvir, né? Agora, o que eu queria é que a gente entendesse que o que nós estamos lendo não dá para ser seguido 100%. Não dá. Então, faz que nem Francisco de Assis. Escolhe uma bem-aventurança e seja muito bom nela. O resto vem tudo por acréscimo. Tá bem? É real isso daí, é real. Perfeição não tem. Tem possibilidade. Sejamos possíveis de aceitar e viver, e o resto vai ser dado por acréscimo. E lembra que vai ter perseguição, tá? Sempre vai ter. Cuidado quando não tiver, aí é o perigo, certo? Bom, então vamos ficar aqui por hoje. Depois vocês vão lá no YouTube. Tem também, vai estar lá um comentário, vai estar isso daqui, essa transmissão vai estar também, mas tem também vai estar também um comentário da liturgia da palavra do próximo domingo, que eu partilho também com vocês, ok? Na quinta-feira, eu vou começar também um processo de partilha de um curso de espiritualidade e vida cristã, mas vai ser num outro canal. Eu vou depois dar as informações para vocês como é que vai ser isso daí, tá bom? Por enquanto ficamos com a escola bíblica e com a partilha da liturgia da palavra do domingo que vem, certo? Eu agradeço a vocês. Jurandir, muito obrigado pela sua presença aqui, mesmo no dia que seu pai morreu, você está aqui, obrigado. Maria Helena, muito obrigado da sua presença também, aqui, dando suporte para nós fazermos acontecer essa transmissão. E obrigado que vocês nos acompanharam e me acompanharam, tá bem? Eu mando um abraço para todos vocês na sua casa. Boa viagem, quer dizer, não viaja não, tá? Mas boa viagem, feliz aterrissagem para vocês. Obrigado.